Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a fé de Neemias. Tentaram parar Neemias, tentaram intimidar Neemias, tentaram de alguma forma fazer Neemias duvidar. Mas como duvidar de algo que foi o próprio Deus que implantou dentro de nós? Não tem como, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Quando vinha o desânimo, quando vinha as críticas, quando vinha as adversidades, para de alguma forma desestimular, desanimar a Neemias e aqueles que estavam vivendo a fé junto com Neemias, essas pessoas, elas eram frustradas porque Neemias não parava. Neemias não parava. Porque Neemias não estava lutando pelo sonho dele. Neemias não estava procurando fazer a vontade dele. Ele estava procurando viver o sonho de Deus e fazer a vontade de Deus. Ninguém nunca vai conseguir parar uma pessoa que está lutando as lutas do Senhor. Você consegue parar uma pessoa que tem sonhos. Você sabia? Tem muitas pessoas que elas tinham sonhos, mas elas pararam, elas desistiram devido aos revés, devido à oposição, devido às críticas, devido às dificuldades. Ela parou. Mas você sabe por que ela parou? Porque o sonho era só dela, não era o sonho de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa ela está fazendo algo e ela sabe que aquilo que ela está fazendo é a vontade de Deus, é o que Deus quer. Ah, meu amigo, a gente tira a força da fraqueza. A gente tira a força da fraqueza. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, em um momento delicado, em um momento crucial, lá no Getsemane, ele disse assim, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que será desafiador, mas a tua vontade tem que prevalecer. E para fazer a tua vontade, eu vou me sacrificar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você que está vivendo a fé da reconstrução, você que está aí na sua luta, na sua batalha para reconstruir sua vida, sua história, enfim. Eu pergunto, você crê que realmente é da vontade de Deus isso aí? Você crê que é da vontade de Deus? Então, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Você vai manifestar a sua fé. Você vai usar a sua fé. Você vai tirar força da fraqueza. E você vai insistir, você vai persistir, você vai perseverar. Você vai ser destemido, resiliente. Você vai para cima. Porque não é a sua vontade, não é o seu sonho. O seu sonho tem a sua importância, tem a sua relevância. Claro, sem sombra de dúvidas, eu não vou aqui minimizar o seu sonho, o seu objetivo. Mas acontece o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus e maiores do que os seus.
Então, se você realmente entende assim, não, essa é a vontade de Deus. Eu não acho que é a vontade de Deus, pastor. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Porque quando eu vou nas escrituras, as escrituras, elas me dão respaldo, embasamento para eu permanecer nessa fé, para eu permanecer na minha luta, na minha batalha. Eu não vou mentir. Se fosse só os meus sonhos, diante de tantas críticas, tantas coisas negativas, eu já teria parado. Eu já teria desistido. Mas não são os meus sonhos, é o sonho de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Todos os homens, todas as mulheres que entenderam isso, estavam tão dispostos que muitos deles deram a própria vida. Às vezes, eu vejo pessoas falando assim. Por que tem pessoas que falam isso acerca de Deus, que eu, se fosse necessário, teria até que morrer em prol da causa do Evangelho ou em prol de Jesus Cristo? Não, mas eu não quero dar a minha vida por nada disso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a verdade é a seguinte: o ser humano, muitas vezes, ele dá a vida dele por coisas insignificantes. Você já viu pessoas que morreram em um assalto porque um bandido foi assaltá-las e lhe pediu a bolsa, lhe pediu a carteira ou lhe pediu um celular, e a pessoa, ela lutou com o bandido armado para não dar aquilo ali e tomou um tiro e morreu? O bandido já era bandido e continuou bandido. E ela perdeu a vida. Ela não deu a vida pela causa do Evangelho. Ela deu a vida por causa de uma bolsa. Ela deu a vida por causa de uma carteira. Ela deu a vida por causa de um celular. Ela não deu a vida por causa do Evangelho. Eu pergunto, o que é uma bolsa? O que é um celular? O que é isso comparado à sua vida? Não é nada. Não é nada. A sua vida vale infinitamente mais. Ah, mas foi o meu trabalho, foi o meu suor. A sua vida vale mais. Vale mais. Eu já vi pessoas que tentaram contra a própria vida porque foram traídas, porque foram abandonadas, porque foram desprezadas. Eu quero morrer. Mas você quer morrer por quê? Porque ele me largou, porque ela me largou, porque ele foi embora, porque ela foi embora, porque ele me traiu, porque ela me traiu. Eu quero morrer. Por quê? Ou por quem? Por causa de um homem? Por causa de uma mulher? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Eu sinto muito. Sinto muito. Eu não quero morrer por causa de homem e por causa de mulher nenhuma. Não quero não. Não. A minha vida está a serviço do reino de Deus. Se eu tiver que sacrificar minha vida, sacrificarei a minha vida em prol do Evangelho. É a única coisa que realmente eu olho e vejo que vale a pena o sacrifício da minha vida. Mas fora isso, sinto muito. Sinto muito. Foi embora, graças a Deus. Foi porque quis. Foi porque era livre. Foi porque era livre. Porque se vivesse preso, presa, em cárcere privado, não iria. Foi porque não vivia debaixo de ameaça.
porque se vivesse debaixo de ameaça, de repente não iria, e se fosse, viveria com pânico. Paciência. Jesus, o meu rei, o meu Senhor, o seu rei, o seu Senhor. Olha como Jesus ele agiu, para você entender. Pedro se aproximou e disse assim: Senhor, muitos dos que te seguiam estão voltando para casa. Estão te abandonando. E Jesus olhou para Pedro e disse o quê? Pelo amor de Deus, Pedro, o que eu vou fazer agora? Pedro, eu estou perdido. Pedro, o que vai ser da minha vida? Pedro, honestamente, eu acho que eu vou morrer. Eu não sei viver sem essas pessoas. Foi isso que Jesus disse? Foi não. Foi não, meu amigo. Você sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim, ó. E você, Pedro? Você também não quer ir embora, não? Você também não quer ir, não, Pedro? E Pedro olhou e disse assim: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele não obriga ninguém a amá-lo, a servi-lo. Ele propõe. Ele nos dá o livre-arbítrio de estar ou não com ele, de servi-lo ou não, de nos entregarmos ou não, e que cada um assuma as consequências das suas escolhas e das suas decisões. Mas ele não obriga ninguém. Jesus não obrigou ninguém a amá-lo, ninguém a segui-lo. Não, de forma nenhuma. Então, fica firme. O maior está com você. O Senhor Jesus, ele está com você. De repente você está vivendo a dor do luto. Você perdeu um ente querido. Mas assim, não foi só um ente querido, entendeu? Foi um ente muito, mas muito querido. Alguém que você assim amava incondicionalmente. Alguém que, se você precisasse tirar um órgão, você tiraria e doaria para essa pessoa. Foi alguém assim que em momentos difíceis te acolheu, te abraçou, te ajudou, te estendeu a mão, acreditou em você, entendeu? Quando ninguém acreditava humanamente falando. E essa pessoa fantástica, maravilhosa, essa pessoa singular partiu. E a sensação que você tem é como se tivesse aberto assim um vácuo no espaço. Mas perceba o Deus de Neemias dizendo assim, ó, eu estou com você. Eu estou com você, eu vou te ajudar. Você vai reconstruir. Eu estou aqui. Você não está sozinho, não. Mas, Senhor, eu não tenho mais força. Eu sei. Mas você vai lutar com a minha força. Mas, Senhor, eu não tô me aguentando de pé. Não tem problema. A minha mão vai te sustentar. Mas, Senhor, eu me sinto sozinho. Mas você não está. Nós estamos com você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, Senhor, tem tanta gente querendo o meu mal. O exército dos céus é contigo. Como que alguém ia parar Neemias, se Neemias tinha essa fé, essa certeza dentro dele? É muito forte, não tinha como.
Neemias, ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele estava fazendo e para quem ele está fazendo. Eu pergunto a você antes de nós orarmos, você está vivendo para quem? Você está vivendo para quem? Só para você mesmo? Eu conheço alguém, não só uma pessoa, conheço várias, mas vou citar uma. Eu conheço alguém que saiu para viver a própria vida. Saiu para viver a própria vida. Poxa, você saiu para viver a própria vida, é para você estar arrebentando. É para você estar explodindo. Você não cuida de mais ninguém, você só está cuidando agora de você. E aí, como é que tá? Tá arrebentando? Tá indo de vento em popa? E aí, como é que tá? Tá voando? E muitas das vezes não, meu amigo. Você sabe por quê? Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Quando você vive para servir, para fazer diferença na vida de outras pessoas, pode ter certeza que Deus, ele sempre vai fazer você entender o quão útil você é. O quão útil você é. Agora, quando você se deixa levar pelo vitimismo e você passa a viver somente para si, você se torna uma pessoa infeliz, sabia? Eu não estou falando da pessoa que vive sozinha, é diferente. Tem pessoas que elas moram sozinhas, elas vivem sozinhas fisicamente falando, mas mesmo assim elas são pessoas que servem, que ajudam, que auxiliam, que estendem a mão. Todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós provamos para nós mesmos que nós somos úteis. Eu creio que eu não estou vivendo neste mundo só para ser ajudado, só para ser servido, só para pedir algo a alguém. Não, eu creio que eu estou vivendo neste mundo para servir, para fazer a vontade de Deus e para fazer a diferença na vida de alguém. Seja alguém de perto, alguém de longe, não importa. Eu creio que eu estou vivendo para isso. E eu tenho a certeza que se eu decidisse viver só para mim, olha, eu vou sair de pastor. A partir de hoje eu vou viver só para mim. Só para mim. Não quero mais me envolver com nada no sentido de falar de Jesus, ajudar alguém. Não, eu quero viver só para mim. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, eu me tornaria a pessoa mais infeliz do mundo. Eu tenho certeza disso. Eu me tornaria a pessoa, assim, mais miserável, mais desgraçada desse mundo. Eu me tornaria uma pessoa, assim, amargurada. Se eu vivesse só para servir a mim mesmo, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Eu tenho certeza disso. Mas quando a gente vive para servir, não é para ser escravo de ninguém, não é para ser bobo, não é para ser passado para trás. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você vive para servir, para fazer o bem, para ajudar. Isso é algo assim revigorante. Neemias foi esse homem. Eu estou falando aqui de Neemias, porque Neemias foi esse homem. Neemias saiu do palácio e foi servir. E foi ajudar o seu povo. E foi estender as mãos para os seus irmãos. Neemias, você foi um grande homem de Deus. Você foi uma referência para a gente. Não à toa, o Senhor fez questão de deixar registrado a sua vida e a sua história no livro sagrado. E nós estamos vivendo a fé de Neemias, a fé da reconstrução,
firmes com Jesus, olhando para frente. E você que está nessa fé, estamos juntos. De repente, nós não nos conhecemos pessoalmente. De repente você diga assim, Pastor Abel, eu recebo essa oração, eu ouço essa oração, mas eu nunca vi o Senhor pessoalmente. Sinceramente, não importa. Deus, Ele conhece você pessoalmente. E é isso que importa. E que você também o conheça pessoalmente. E você que já o conhece, que você estreite ainda mais o seu relacionamento com Deus. Porque o meu intuito, o meu objetivo em estar aqui não é me autopromover, mas é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e usarmos os heróis da fé como Neemias como referência, para que entendamos que assim como o Senhor foi com ele e o ajudou a reconstruir, o Senhor também é conosco. Dito isto, vamos orar, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, ninguém consegue parar alguém que entende que não está vivendo o próprio sonho. Muito mais que isso, está vivendo os sonhos do Senhor. Satanás e seus demônios não conseguem parar uma pessoa que está lutando as lutas do Senhor. Meu Pai, essa pessoa que está na fé da reconstrução, ela crê que o que ela está lutando para reconstruir é da tua vontade, é para a tua honra, é para a tua glória. Então, Senhor, em nome de Jesus, fortalece, sustenta, segura na mão desse homem, dessa mulher, dessa criança que seja. Segura nas nossas mãos, Senhor, porque, meu Pai, o inferno não vai nos parar, Senhor. Não sabemos quanto tempo nos resta neste mundo. Não importa, eu estou pouco me lixando para isso. Mas o que importa, Senhor, é que estejamos no Senhor. Deus, nos perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Mas não nos deixe só, Senhor. Seja conosco, porque nós vamos reconstruir. Repita comigo, Senhor Jesus, eu vou reconstruir para a glória do Senhor. Eu não estou só. O Senhor e o exército dos céus está comigo. Eu farei a diferença neste mundo. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos em frente, com Jesus na frente.